beneplácito que propuserem em Cristo. Esse primeiro item da vocação a que fomos chamados, ou do olhar para dentro da igreja, amor. Então, por que pelo Espírito Paulo colocou essas palavras? Claro, porque elas têm algo a nos dizer. Senão, ele deixaria-nos apenas com a palavra amor. Então, algumas palavras foram selecionadas pelo Espírito de Deus, para nos ajudar nessa questão do que é viver em amor. Qual é a primeira? Humildade. Irmão, humildade não é uma questão de você pensar menos em si, mais nos outros. Porque a verdadeira humildade não pensa em si mesma, nem menos e nem mais. Humildade significa um andar de tal modo que nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. Humildade não é uma virtude que desce do céu e cai no nosso colo. Mas humildade é algo para ser praticado. Creio que quando Paulo selecionou pelo Espírito essas palavras que foram colocadas aqui no verso 2, elas vão nos ajudar no sentido de exercício, no sentido prático. Não são virtudes abstratas, humildade e mansidão e longanimidade, algo inatingível, espiritual, entre aspas. Mas tudo que é espiritual é tão prático para ser exercitado e desenvolvido, até mesmo formado em nós. Nós, quando fomos regenerados, não temos pela regeneração um caráter humilde. A vida do humilde com H maiúsculo, Senhor Jesus, ela veio habitar em nós. Para quê? Para formar em nós um caráter humilde. A vida do manso, com N maiúsculo, veio habitar em nós. Porque foi ele quem disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele disse: eu sou. E ele veio habitar em nós. Para que esse manso, com N maiúsculo, forme em nós um caráter de mansidão. Irmãos, que bênção é ter um caráter de mansidão formado em nós. Não é experimentar mansidão numa experiência isolada aqui ou ali, mas é ter um caráter de mansidão, é ter um caráter de humildade. Foi por isso que quando o nosso Senhor usou essas duas palavras num par, lá em Mateus 11, ele disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, tomai meu jugo. Depois ele diz: aprendei de mim. Se você olhar só o primeiro lado, é só uma metade do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Esse é meio Evangelho. O outro meio que falta, a outra metade que falta é: aprendei de mim. É vinde, aprendei. É vinde, tornem-se meus discípulos. É vinde e coloca o teu pescoço do outro lado do jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, onde você coloca lá o seu pescoço, ao lado desse servo do Senhor com S maiúsculo, que é manso e humilde de coração. Aquele que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aquele servo aprovado completamente por Deus. É nesse outro lado do jugo que nós colocamos o nosso pescoço. Você vê que maravilha? Só tem lugar para dois pescoços nesse jugo. Num está o nosso Senhor, no outro nós mesmos. E o que ele está fazendo conosco? Transmitindo-nos pelo seu discipulado, discipulado a Ele mesmo, o seu próprio caráter. Como nós falamos de manhã. Porque nós não somos um instrumento apenas do Senhor, um vaso descartável, mas Ele quer formar um certo caráter em nós. É o caráter do seu Filho. Então essas características que Paulo coloca aqui, elas são para serem exercitadas. Você lembra que ele falou sobre os filipenses, sobre humildade? Aquela igreja estava, não é nenhuma novidade para nós, na verdade toda a igreja está com problemas nessa questão da humildade. Então Paulo, quando escreve para aquela igreja, ele escreve de uma forma muito especial e até mesmo cita algumas situações especiais. Ele cita para aquela igreja, por exemplo, duas irmãs que estavam com problemas que, acima de tudo, toca a questão da humildade. Ele exorta o seu companheiro de obra a que ajude essas irmãs, porque eram irmãs queridas de Paulo. Ele disse que tinham cooperado com ele no Evangelho, Evódia e Sintique. E pediu a esse co-obreiro que ajudasse essas irmãs a pensarem em um acordo no Senhor. Porque elas estavam em desacordo, é óbvio. Né? Então Paulo orienta esse obreiro para que ajudasse essas irmãs a pensarem concordemente no Senhor.
Capítulo 4 de Filipenses. E na mesma epístola, no capítulo 2, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Você vê como Paulo coloca como um exercício? Não faça por partidarismo, não faça por vanglória, mas faça por humildade. Ele está dizendo, pratique humildade. Humildade precisa ser praticada, irmão. Sabe quando que você pratica humildade? Quando todas as coisas, todos os assuntos, todas as circunstâncias, tudo que você ouve, tudo que toca você, de alguma maneira conduz você a olhar para você, seja para te exaltar ou seja para te deprimir. É aí que você pratica humildade. Sabe por que nós temos uma vida tão inconstante no terreno do discipulado? Quando você tem uma pessoa muito saudável e leva para o cardiologista, ele faz um exame médico, um eletrocardiograma, você vai ver que o eletrocardiograma tem ondas para cima e ondas para baixo. Sinal que ele está bem vivo, bem saudável. Né? Podemos dizer, espiritualmente falando, que ele tem os seus altos e baixos. Ele vive no monte da transfiguração algumas horas e as horas seguintes no vale da depressão. Não é assim? Mas o que acontece quando uma pessoa morre? Você olha para o eletrocardiograma, ele é uma linha reta, constante. A nossa necessidade é, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa vida constante, reta. Lembra como de novo em Filipenses, Paulo fala como ele aprendeu isso? Eu aprendi. Ele não disse que nasceu sabendo. Eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Sabe qual é o tipo de coração que vive contente em toda e qualquer situação? Humilde. Não há outro coração que vive contente em toda e qualquer situação. Só o coração humilde e manso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E sabe o que ele diz mais? Eu sei ser honrado. Você acha que ser honrado é fácil, irmão? Não. Provérbios diz que um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Nós, quando somos honrados, o nosso balão se infla. E nós achamos que somos alguma coisa. E às vezes os outros fazem muita força para nos convencer que nós somos mesmo. Né? Então Paulo diz, eu sei ser honrado. Mas ele também diz, eu sei ser humilhado. Você vê que são dois extremos? É como que ele dissesse assim, quando eu sou honrado, eu não me ensoberbeço, e quando eu sou humilhado, eu não me deprimo. Ele disse, eu sei ter abundância. Você acha que ter abundância é fácil? Não é fácil, porque o nosso coração se corrompe com coisas. Nós agarramos a elas. Nós somos como Jacó, agarrador. Tudo que passa do nosso lado, nós agarramos. Essa é a nossa natureza. Então, ter abundância não é um assunto simples. Nosso coração se corrompe com ela. Mas Paulo não. Ele disse, eu sei ter abundância, sem me corromper. Mas eu também sei passar necessidade. Porque se a abundância nos corrompe, a escassez nos leva à murmuração, à incredulidade. Então Paulo diz, não, eu sei viver na abundância, sei viver na escassez. Sem corrupção, sem murmuração. Sei ser honrado sem me ensoberbecer. Sei ser humilhado sem me deprimir. Qual era o segredo? Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Esse era o segredo. Tudo posso naquele, em união com aquele que me fortalece. Irmãos, é difícil explicar coisas espirituais, não é? É difícil explicar. Mas deixe-me tentar. Paulo compreendeu de alguma maneira, espiritualmente falando, que todos os valores dele não estavam nele. Todos os valores que ele tinha não eram dele, não estavam nele. Todos os valores que ele tinha estavam em outra pessoa, em Cristo. Mas só que Cristo estava nele, compreende? Então tudo que ele podia experimentar a respeito de vida, de alegria, de graça, de poder para serviço, de constância, estava em Cristo. Então quando ele era tocado, Cristo não é tocado, Paulo é tocado. Mas de alguma maneira ele compreendeu a viver tão imerso em Cristo, nessa vida inesgotável. Aliás, tem uma tradução muito interessante, se não me engano, é aquela versão de J.B. Phillips, a respeito de Filipenses 4, que é muito linda. É uma transliteração daquele texto, numa linguagem mais livre, segundo o original. E a tradução diz assim, na nossa Bíblia diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, quanto sei ser honrado.
Ou abundância ou escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o nosso texto. A tradução alternativa diz assim: eu aprendi que os meus recursos nele são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Que linda tradução, não é? Você vê que é um segredo? Paulo está dizendo, eu aprendi, meus recursos nele são inesgotáveis. Por isso que ele pode dizer assim, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Lembra? Meus recursos nele são inesgotáveis. E o meu descanso nele é imperturbável. Que palavra é essa? Porque se há uma coisa que nós somos alterados, é no nosso descanso em Cristo. Não é? Por situações, ansiedades, preocupações, inquietações e assim vai. Mas Paulo diz, meu descanso é imperturbável. E nós sabemos que era mesmo, né? Nós sabemos que ele não está dizendo isso de forma religiosa, não. Sabe por que sabemos? Porque nós conhecemos a vida dele. Lembra quando ele estava lá com seu lombo rasgado à meia-noite na prisão de Filipos? Lembra que a palavra diz? Numa prisão gelada, cortado de varas, depois de açoitado, lançado lá com Silas, amarrado no tronco. E a palavra diz que eles estavam adorando ao Senhor. Porque o descanso dele era imperturbável. E os recursos dele em Cristo eram inesgotáveis. Agora, irmão, será que esse tipo, essa qualidade de vida é apenas para apóstolo? É apenas para Paulo? Será que isso não é uma possessão de todos os santos? Será que o Senhor não deseja que nós aprendamos isso pelo Espírito? Nós não estamos na mesma escola? Nós não temos o mesmo mestre? Nós não fomos redimidos pelo mesmo Senhor? Aquele que Paulo diz que me amou e se entregou por mim, não é o mesmo que nos amou e se entregou por nós? Aquele do lado do qual Paulo colocou o seu pescoço no jugo, não é o mesmo que nós também colocamos o nosso pescoço? Então, o que tem impedido que as nossas almas avancem de forma mais consistente no discipulado? Nós precisamos sondar os nossos corações. O que tem impedido que nós avancemos nesse discipulado? Irmão, você compreende que essa escravidão é a única liberdade possível? Cativos de Cristo Jesus. Cativos do seu amor. Então, com toda humildade e mansidão. Sabe o que é mansidão? Mansidão é força sob controle. Mansidão não é apatia. Mansidão não é prostração, não é omissão. Mansidão. Longanimidade. Ânimo longo. Perseverança. Constância. Todas as ideias estão nessa palavra. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando. A ideia é literalmente você colocar seu ombro debaixo do irmão. Para você poder sustentá-lo. E ele colocar o dele debaixo de você. Paulo resume assim os 2 primeiros versículos sobre vida em amor na vida da igreja. Sobre a realidade do amor na vida da igreja. Então olhe como cada palavra dessa tem um sentido especial, maravilhoso. Suportando-vos uns aos outros em amor. Você se lembra que quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse assim, que nós devemos corrigir os que são mais fracos e ajudá-los a levar o seu fardo. Lembra? Gálatas 6, versículo 2. Logo depois, no versículo 6, se não me engano, ele diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí você diz, ora, mas o que será que Paulo quis dizer aqui? Nós devemos ajudar uns aos outros a levar os nossos fardos ou cada um levará o seu próprio fardo? Gálatas 6, verso 2, e depois, se não me engano, é o verso 6. Interessante. Quando você olha o primeiro verso, aquela referência é a um fardo pesado, que alguém não é capaz de levar sozinho. Então nós vamos ajudar uns aos outros a levarmos esse tipo de fardo, que nós não somos capazes de levar sozinho. Mas quando ele usa na palavra seguinte, cada um levará o seu próprio fardo, a palavra que ele usou foi outra, e significa um pequeno pacote. Aquele pacote que tem um certo peso, mas que você pega sozinho e é capaz de carregar. Muito interessante. Porque aqui em Efésios ele está falando sobre suportar uns aos outros em amor. Ser suporte. Não significa que você vai sair carregando todos os fardos da vida da igreja. Esse não é o nosso chamamento para viver a vida da igreja. Nós devemos ser suporte para que auxiliemos os irmãos a levar os seus fardos pesados. E nós devemos também repartir o nosso, que é pesado para nós. Mas cada um de nós leva o seu próprio fardo no sentido de pacote comum, no seu discipulado a Cristo. Porque o Senhor tem uma medida de fardo para cada um de nós, que é para ser levado por cada um de nós, que é o instrumento do Senhor
de ensino no nosso discipulado pessoal.